Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, vulgo Dom Pedro I, nasceu em Lisboa em 1798, durante o reinado de sua avó materna, Maria I de Portugal, sendo filho de João, príncipe do Brasil, e Carlota Joaquina da Espanha. No final de novembro de 1807, quando Pedro tinha 9 anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e toda a família real portuguesa fugiu de Lisboa e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Ele praticamente foi criado e educado por uma aia e um tutor, sendo muito negligenciado pelos pais. Quando jovem e adulto, ele foi um homem simples e se interessava pelas pessoas comuns. Gostava de frequentar os lugares onde o povo se reunia, por exemplo, em tavernas pouco bem afamadas. Dom Pedro tinha fama de ser um mulherengo incorrigível, mas pelo jeito e pelos documentos não era só fama. Dom Pedro se casou 2 vezes, a primeira com a princesa Leopoldina da Áustria, de quem ficou viúvo depois de 9 anos de casado, e a segunda vez com Amélia de Leuchtenberg. Entre um casamento e outro, e no meio deles, o monarca teve muitas e muitas experiências. A historiografia aponta mais de 20 casos extraconjugais que incluíam escravas do palácio, senhoras da corte, mulheres casadas, dançarinas e atrizes, e até uma freira do Convento da Esperança, da Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Com suas mulheres oficiais e as amantes, sabe-se que Dom Pedro teve pelo menos 1,5 dúzia de filhos, mas biógrafos, historiadores e pesquisadores jamais chegaram a um consenso quanto ao número de crianças geradas pelo primeiro imperador brasileiro. O número pode chegar a mais de 40 e é praticamente impossível estabelecer a quantidade de filhos ilegítimos do imperador. Mas, curiosamente, ele assumiu e reconheceu todos os que foram possível reconhecer. Tudo, pelo que se pode apurar, começou quando ele tinha apenas 18 anos. Dom Pedro I teve seu primeiro filho com a bailarina francesa Noémie Thierry em 1817. O bebê, porém, não sobreviveu. Os pais do então príncipe regente se encarregaram de mandar a bailarina para longe da corte e logo também trataram de casá-lo com uma princesa europeia. Mas antes de falar dos filhos de Dom Pedro com a esposa, vamos falar do primogênito absoluto do nosso monarca. Anacleto Correia de Faria, o barão de Itaperuna, título concedido por Dom Pedro II, ou seja, o irmão dele. Anacleto seria fruto de uma noite de Dom Pedro I com a escrava Faustina Jovita. Para evitar comentários na corte, Faustina teria sido levada para a região onde hoje é a zona da Mata Mineira, próxima à divisa com o Rio de Janeiro. Lá ela conheceu e foi amparada por um rapaz chamado Luciano Correia de Faria. Os dois viveram o resto da vida juntos. Luciano assumiu a paternidade da criança, tanto que o casal figura como pais biológicos no documento que assegura o nascimento de Anacleto no antigo povoado de Mercês do Pomba, atual Mercês, em Minas Gerais, em 13 de julho de 1819. A criança nasceu numa família humilde e por anos viveu longe da fortuna. Mas quando tomou conhecimento de que era filho de Dom Pedro, ele procurou o irmão Dom Pedro II em Petrópolis e voltou com o título de Barão de Itaperuna, com privilégios e com dinheiro. Ele comprou boa parte do que hoje é o leste de Minas e um pedaço do Espírito Santo. Com a princesa austríaca Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina, nasceram os filhos chamados legítimos: Maria da Glória, em 1819, futura Dona Maria I, Rainha de Portugal, Miguel, em 1820, falecido logo após nascer, João Carlos, em 1821, Januária, em 1822, futura Condessa de Áquila, Paula, em 1823, Francisca, em 1824, futura Princesa de Joinville, e Pedro Alcântara, em
1825, futuro imperador Dom Pedro II. Com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, a famosa amante de Dom Pedro, ele teve 5 filhos. O menino natimorto em 1823, Isabel Maria de Alcântara Brasileira, 1824, futura duquesa de Goiás, que nunca teve contato com a mãe. Ela praticamente foi abandonada na porta do avô, que a criou como filha até ser reconhecida por Dom Pedro, e depois, ainda pequena, foi mandada para a França até os 15 anos. Posteriormente, foi adotada pela segunda mulher de Dom Pedro. Pedro de Alcântara Brasileiro, que nasceu em 1825, falecido antes de completar um ano. Maria Isabel Alcântara Brasileira, em 1827, duquesa do Ceará, que faleceu com poucos meses de idade, e Maria Isabel II Alcântara Brasileira, em 1830, condessa de Iguaçu, por seu casamento com Pedro Caldeira Brant. Ela seria reconhecida apenas às vésperas da morte. Os filhos de Domitila tinham todos no sobrenome o adicional brasileiro ou brasileira. Em 1823, no mesmo ano em que nasceu Paula, uma das filhas de Dom Pedro, com Maria Leopoldina, e que nasceu um dos filhos de Dom Pedro com a Marquesa de Santos, nesse mesmo ano, Dom Pedro teve um filho com Maria Benedita de Castro, Canto e Melo, a baronesa de Sorocaba, irmã da amante oficial Domitila de Castro. O filho se chamou Rodrigo Delfim Pereira. Desde o início, ele foi considerado como filho ilegítimo do imperador. Ele recebeu o sobrenome do marido de Maria Benedita, Boaventura Delfim Pereira, primeiro barão de Sorocaba. Mas Pedro o reconheceu como seu filho em seu testamento e lhe deu uma parte da herança. Porém, Delfim Pereira acabou se tornando um diplomata brasileiro e viveu a maior parte de sua vida na Europa. A confirmação de que ele era realmente filho de Dom Pedro foi dada pelo testamento do imperador, feito em Paris em 21 de janeiro de 1832, no notário público Noël Lecourt, o qual, deixando herança aos seus filhos ilegítimos, e Rodrigo também foi mencionado nesse documento. Em 1827, Dom Pedro engravidou Florisbela Umbelina Horta, uma moça solteira que foi providencialmente casada com outro para abafar o caso. A filha, de nome Inácia, viveu até os 55 anos. Outro caso conhecido foi com Andresa dos Santos, uma escravizada que trabalhava como quitandeira do convento da Ajuda, que teve um aborto natural. Em 1828, durante a campanha Cisplatina, Dom Pedro esteve no sul do Brasil comandando as tropas brasileiras. Em Montevidéu, teve um relacionamento com a uruguaia Maria del Carmen Garcia, com quem teve uma criança nata e morta. Presso ao Brasil, envolveu-se com a francesa Henriette Clemence Sassé, que, retornando a Paris, daria à luz um menino que recebeu o nome de Pedro de Alcântara Brasileiro. O marido de Henriette, o comerciante francês Pierre Félix de Sassé, fechou um acordo com o imperador para assumir a criança em troca de ajuda financeira, e o menino então recebeu o nome de Pedro de Alcântara Brasileiro de Sassé. Pedro de Sassé, adulto, foi para a Califórnia e fez fortuna. No Vale do Silício tem um museu com o nome da família, que é objeto de estudo da jornalista Tina Evaristo. O museu é mantido pela Universidade de Santa Clara e homenageia Ernest de Sassé, filho de Pedro, que virou pintor. Viúvo da Leopoldina, Dom Pedro casou em 1830 com Amélia Augusta, duquesa de Leuchtenberg, com quem teve uma filha, a princesa do Brasil, Maria Amélia. Depois do segundo casamento com Amélia, o monarca fez uma pausa nos casos extraconjugais, provavelmente porque já apresentava problemas de saúde. Mesmo assim, ele ainda teve 2 filhos fora do casamento, estando casado com Amélia. Em 1832, quando estava nos Açores, para organizar a retomada militar do trono português, o imperador brasileiro engravidou a freira Ana Augusta Faleiro Troste, do convento de São Gonçalo. O filho recebeu o nome de Pedro, foi colocado na roda dos enjeitados e acolhido por Manuel Leal, alto funcionário e fiel servidor de Dom Pedro nos Açores. O garoto morreu aos 7 anos.
No ano seguinte, já em Portugal, engravidou uma mulher chamada Maria Libânia Lobo. O filho, Pedro de Alcântara, ficou conhecido como Pedro Real. Esses foram os filhos conhecidos e reconhecidos de Dom Pedro. Mas como eu falei no início, é impossível estabelecer um número exato ou mesmo aproximado de filhos do monarca. Vira e mexe aparece alguém dizendo que é descendente de Dom Pedro, ou aparece algum historiador estudando a vida de um suposto filho. Se você conhece alguém pelo Brasil afora que se declara parente, escreve aqui nos comentários. Se inscreve no canal, curta e compartilhe o vídeo para que alcance mais pessoas. Até a próxima. Se você está vendo esse vídeo até maio de 2023, dá uma olhada na descrição do vídeo e colabora com o projeto que nós abrimos no Catarse.